Ok, vamos ver como é que a gente pode aproveitar esse recurso que o After dá para a gente trabalhar com pré-comps, né? Pré-composições. O que é isso? Bom, a gente primeiro precisa de uma composição, né? Depois, se a gente tiver um sólido, por exemplo, e um shape, tá? A gente pode criar uma pré-comp desses dois em conjunto. É como agrupar elementos, né? Então a gente aqui em Composition, não, Layer, Pré-Compose. E aí a gente escolhe se vai mover os atributos ou mantê-los na composição. Por exemplo, se eu tiver um efeito aplicado aqui, e aí vamos, nesse caso não dá para manter, mas eu posso tentar por uma animação, e aí quando eu vou trabalhar, eu vou criar essa pré-composição. Bom, ele não está deixando eu manter aqui, mas vai chegar. Vai ter... Vocês vão ver que às vezes isso acontece. Se você tentar, você tem a possibilidade de manter o efeito na pré-composição em vez de levar para lá. E quando a gente abre essa pré-composição, a gente vai ter exatamente o que a gente tinha antes, né? São as duas camadas aqui. Mas e na prática, como que isso funciona? Por exemplo, se eu pegar uma imagem essa aqui e essa aqui, vou trazer um vídeo também. Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu quero colocar dentro dessa... Vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova composição com essa imagem. Aí essa composição vai ter o tamanho dessa imagem aqui. Ok. Bom, agora eu vou usar aquele recurso da máscara. Eu vou criar uma máscara nessa imagem, só que eu vou duplicar. Então eu vou criar uma parte de cima e vou recortar a tela. Né? Então essa parte de cima tem a tela recortada, só que em vez de manter a tela, eu vou na opção de máscara e vou subtrair. Então ele vai ficar com esse buraco aqui. A parte de baixo, como é a mesma imagem, eu posso até copiar a máscara e colar aqui. Só que essa máscara vai ser o add, que ele vai adicionar e vai manter essa tela aqui, ok. Então entre essa e essa, eu posso colocar qualquer imagem que eu quiser, por exemplo, um vídeo.
Esse vídeo pode ficar no meio. Ou então uma outra foto, uma outra imagem no meio, uma outra imagem também no meio, né? Bom, só que eu vou organizar isso daqui de uma forma que ele vai ser o conteúdo desse iPad. Então eu vou criar uma pré-comp dessas 4 imagens da tela, isso aqui, o vídeo e as 2 imagens. Então vou selecionar tudo isso daqui e vou lá em pré-compose. Ok, vou por conteúdo. Então, olha lá, esse conteúdo está atrás da minha pré-composição. Uma coisa interessante que a gente pode fazer, ó, que esse conteúdo ele tem, a gente entra dentro dele, ó, ele tem um tamanho maior do que o necessário. Não precisa. Então a gente pode restringir esse tamanho usando esse argumento Region of Interest. Então a gente vai fechar a região onde eu vou precisar desse conteúdo. Eu fechei e aí em composição eu posso cropar. Então lá, cropando, aí esse conteúdo vai ficar somente nessa área aqui mesmo. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Vamos animar a distribuição desse conteúdo, né? Com uma navegação no iPad mesmo. Essa é a interface principal e eu posso... Lembra do parent? Então eu posso parentar tudo nessa interface principal. Então conforme eu modifico a interface, ele modifica o resto. E aí basta que eu anime a posição dessa interface. Então lá, posição inicial. Só avançar um pouco para não começar do zero. Uma coisa interessante no After, para você avançar em keyframes, né, você aperta a tecla para a direita e para a esquerda com a tecla Ctrl pressionada. Porque se você for para a direita ou para a esquerda sem a tecla Ctrl, você vai mover o objeto que está selecionado. Tá? Então, com a tecla Ctrl, para a direita ou para a esquerda. Só que se eu quiser avançar 10 frames, você aperta o Ctrl e o Shift e avança 10 frames. Olha lá, ele pulou 10 frames. E aí eu vou arrastar para cá. Ok, primeiro movimento. Aí eu dou uma... Vamos por Command, né? Command, não é Ctrl. Command, Shift. Avança 10, 10, 10. 1 segundo. Para. Criamos um keyframe aqui. E o que isso quer dizer? Esse keyframe é igual a esse. É o mesmo.
Por quê? Porque ele vai ficar em pausa, né? Ele faz esse movimento e fica em pausa. Então esse keyframe tem que ser igual. Aí a gente avança 10 frames e aí movimenta mais um pouco. E aí esse vídeo. O vídeo eu posso diminuir um pouco. Ok. Command Shift 10, 10, 10. Vai ficar até um pouco mais. Para dar pra gente assistir um pouco do vídeo. Pausa. 10 frames e aí movimenta. Ó, esse aqui, como o objeto ficou meio longe, eu posso movimentar só ele aqui no valor numérico. Então aqui parou. Esse é o último, né? E pronto. Só que essa borboleta, ela tá com fundo, sem fundo, né? O que a gente pode fazer com ela? Vamos criar um solid. Para servir de fundo. E uma máscara nesse sólido. Então, para ficar atrás da borboleta, opa, só que quando eu modifiquei aqui, ó, esse sólido fica parado. Para não acontecer isso, o que a gente faz? A gente está numa posição que a gente quer que deixa, e aí a gente vai anexar a borboleta, quer dizer, o fundo, né, do sólido nessa borboleta. Então, parent na borboleta. O que vai acontecer? Essa layer aqui, ela vai passar a seguir tudo que a borboleta fizer. Então a borboleta segue o iPad mini, a interface do iPad mini, só para interface. Aqui vou pôr vídeo, vou pôr fundo e smile. Então aqui está o conteúdo que vai passar. São 8 segundos de conteúdo. Então essa é uma pré-comp. Então essa pré-comp ela já está inserida numa comp principal. Então nessa comp principal a gente pode também transformá-la numa pré-comp também. Aí você fala, pô, mas por quê? Porque eu posso adicionar mais um movimento nessa mão, né? Só que sem que eu perca a interface. Da mesma forma, eu posso aparentar ele na interface, dele na mão. Opa, ao contrário, né? O conteúdo na mão. E aí eu tenho ele aqui. Ou então a gente cria uma pré-compose e aí a gente pode modificar, por exemplo, o eixo, né, com a ferramenta Pan Behind,
atalho é Y, e aí posso modificar aqui a composição. Essa composição aqui, essa composição aqui, ela pode ser já num formato final. Então, pegar um 720 e aí a gente pode colocar um background. Ó, isso é importante. Tá vendo que a interface ela tá sem background, né? Então a gente pode voltar lá no conteúdo e colocar um solid que vai ser o BG geral. Tá? Esse BG geral pode até ter uma, só para ficar mais interessante, a gente pode fazer uma brincadeira aqui com um reflexo como se fosse um reflexo na tela. Tá, agora já tem o nosso background, né? E aí esse background aqui pode ser, a gente pode colocar também um fundo né? E aí que está aqui esse efeito de ramp, eu coloquei na camada de baixo. E a camada de cima é aquela pré-comp do iPad. Então o que eu posso fazer aqui, ó, é modificar o eixo. Eu tinha modificado, mas foi dentro da pré-comp, lembra? Agora não, agora eu estou aqui na pré-comp. E aí a gente faz uma animação na pré-comp toda, né? Então, tanto a posição como rotação. Lembrando que a gente tem o Easy Easy, que é para suavizar o movimento. Bom, se for esperar também ficar pronto, aí. Então já deu para perceber que com essa pré-compra a gente pode aumentar o leque de possibilidades aí do trabalho que a gente tem que fazer. Ok? Próxima etapa aí é efeitos.